Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Apressai-vos, ó Senhor, em socorrer-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quando eu for relevado da terra, atrairei para mim todo ser. Primeira leitura da Carta aos Hebreus. Irmãos, procurai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidai para que ninguém abandone a graça de Deus, que nenhuma raiz venenosa cresça no meio de vós, tumultuando e contaminando a comunidade. Não haja nenhum imoral ou profanador, como Esaú, que por um prato de comida vendeu os seus direitos de filho primogênito. Bem sabeis que a seguir foi rejeitado quando quis obter a bênção como herança. Não encontrou modo para seu pai mudar a decisão, embora lhe pedisse com lágrimas. Vós não vos aproximastes de uma realidade palpável. Fogo ardente e escuridão, trevas e tempestades, som de trombeta e voz poderosa. Que os ouvistes, suplicaram, não continuassem, pois não suportavam o que fora ordenado. Até o animal será apedrejado se tocar a montanha. Eles ficam tão espantados com esse espetáculo, que Moisés disse: Estou apavorado e com medo. Mas vós vos aproximaste do monte Sião e da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste, da reunião festiva de milhões de anjos, da assembleia dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, de Deus o juiz de todos, dos espíritos dos justos, que chegaram à perfeição, de Jesus, mediador da nova aliança, e da aspersão do sangue mais eloquente que o de Abel. Cuidado, não deixei de escutar aquele que vos fala. Os que recusaram escutar aquele que os advertia na terra, não escaparam do castigo. Menos ainda, escaparemos nós do castigo, se nos afastarmos de quem nos fala do alto do céu. Aquele cuja voz aquele dia abalou a terra, agora diz: mais uma vez abalarei não somente a terra, mas também o céu. A expressão, mais uma vez, anuncia o desaparecimento de tudo aquilo que participa da instabilidade do mundo criado, para que permaneça só o que é inabalável. Já que recebemos um reino inabalável, conservemos bem esta graça. Por meio dela, sirvamos a Deus de modo a agradar-lhe, isto é, com respeito e temor. Pois o nosso Deus é um fogo devorador. Segunda leitura do Tratado sobre o Evangelho de São João de Santo Agostinho Bispo. Irmãos caríssimos, o Senhor definiu a plenitude do amor com que devemos amar-nos uns aos outros, quando disse: ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Daqui se conclui o que o mesmo evangelista João diz em sua epístola: Jesus deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a vida pelos irmãos, amando-os verdadeiramente uns aos outros, como ele nos amou até dar a sua vida por nós.
É certamente a mesma coisa que se lê nos provérbios de Salomão. Quando se sentarem à mesa de um poderoso, olha com atenção o que te é oferecido e estende a tua mão, sabendo que também deves preparar coisas semelhantes. Ora, a mesa do poderoso é a mesa em que se recebe o corpo e o sangue daquele que deu a sua vida por nós. Sentar-se à mesa significa aproximar-se com humildade. Olhar com atenção o que é oferecido é tomar consciência da grandeza desta graça. É estender a mão, sabendo que também se devem preparar coisas semelhantes, significa o que já disse antes. Assim como Cristo deu a sua vida por nós, também devemos dar a nossa vida pelos irmãos. É o que diz o apóstolo Pedro. Cristo sofreu por nós, deixando-nos um exemplo, a fim de que sigamos os seus passos. Isto significa preparar coisas semelhantes. Foi o que fizeram, com amor ardente, os santos mártires. Se não quisermos celebrar inutilmente as suas memórias e nos sentarmos sem proveito à mesa do Senhor, no banquete onde eles se saciaram, é preciso que com eles preparemos coisas semelhantes. Por isso, quando nos aproximamos da mesa do Senhor, não recordamos os mártires do mesmo modo, como aos outros que dormem o sono da paz. Ou seja, não rezamos por eles, mas antes pedimos para que rezem por nós, a fim de que seguimos os seus passos, pois já alcançaram a plenitude daquele amor, acima da qual não pode haver outro amor maior, conforme disse o Senhor. Eles apresentaram aos seus irmãos o mesmo que por sua vez receberam da mesa do Senhor. Não queremos dizer com isso que possamos nos igualar a Cristo Senhor, mesmo que por sua causa soframos o martírio até o derramamento do sangue. Ele teve o poder de dar a sua vida e depois retomá-la. Nós, pelo contrário, não vivemos quando queremos e morremos mesmo contra a nossa vontade. Ele, morrendo, matou em si a morte. Nós, por sua morte, somos libertados da morte. A sua carne não sofreu a corrupção. A nossa, só depois de passar pela corrupção, será por ele revestida da incorruptibilidade no fim do mundo. Ele não precisou de nós para nos salvar. Entretanto, sem ele, nós não podemos fazer nada. Ele se apresentou a nós como a videira para os ramos. Nós não podemos ter a vida se nós separarmos dele. Finalmente, ainda que os irmãos morram pelos irmãos, nenhum mártir derramou o seu sangue pela remissão dos pecados de seus irmãos, como ele fez por nós. Isto, porém, não para que o imitássemos, mas como motivo para agradecermos. Portanto, na medida em que os mártires derramaram seu sangue pelos irmãos, prepararam o mesmo que tinham recebido na mesa do Senhor. Amemo-nos também a nós uns aos outros, como Cristo nos amou e se entregou por nós. Oremos. Ó Deus, que fizeste vosso Filho padecer o suplício da cruz para arrancar-nos a escravidão do pecado, concedei aos vossos servos e servas
a graça da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei-o, pois, advogada nossa, e se vossos olhos misericordiosos a nós volveis, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Gente boa, no Evangelho de quarta-feira da Semana Santa é segundo Mateus. É Jesus anunciando a traição de Judas. Hoje, essa terça-feira que estamos terminando, foi segundo João. Jesus anunciou a traição de Judas. E os discípulos ficaram perguntando quem o seria. Mestre, serei eu? Jesus disse, será aquele que eu der o pão molhado no molho. Jesus molhou o pão e deu a Judas o Iscariotes, que foi o traidor. Fazendo uma análise literária, por que Jesus deu o pão molhado no molho para Judas o Iscariotes? Qual é a lógica presente? Em um aniversário, nós partimos o bolo. E quem recebe o primeiro pedaço é aquela pessoa mais próxima de nós. Isso simboliza a realidade, que ama mesmo, que amar é todos igualmente. E Jesus deu o pão a Judas para mostrar que ele ama todos igualmente. E essa é a lógica para nós, amar a todos igualmente. E Jesus deu o pão a Judas, e Judas saiu para o entregar aos sumos sacerdotes. E lá, Jesus anunciou a sua glorificação. E depois entrou Pedro. Pedro ficou desesperado. Pedro era muito medroso, queria saber para onde Jesus estava indo. E Jesus anuncia a negação de Pedro. E por que Pedro negou? Porque Pedro era medroso. E temos que olhar como nós estamos vivendo. Que Pedro negou e Pedro se arrependeu do erro, do medo que ele estava. E Judas, que era um dos discípulos, o traiu por 30 moedas de prata. Judas não se arrependeu, desesperou da misericórdia de Deus e depois se matou. Desesperou da misericórdia de Deus, como comenta São Bento na regra, nunca desesperar da misericórdia de Deus, nunca. Infelizmente, Judas Iscariotes não se arrependeu e desesperou e se matou. Que ele viu Cristo Senhor amarrado na casa de Pilatos, saiu correndo, foi lá onde Caifás estava, como se diz na lógica de hoje, no gabinete de Caifás, com a sacolinha de moeda, e pediu para soltar Cristo Senhor, que não aguentava mais. Caifás disse, agora é tarde demais. Ele jogou a sacolinha de moeda, saiu correndo e se matou, porque desesperou da misericórdia de Deus, não se arrependeu. E Pedro se arrependeu. E Pedro foi o apacentador das ovelhas do Senhor. Que ele era medroso, errou de medo. E se arrependeu, chorou de arrependimento e foi apacentar as ovelhas do Senhor. Será que nós estamos sendo Pedro? Ou será que não que estamos sendo Judas?
que Judas é aquele que não se arrepende dos pecados. Pedro é aquele que se arrepende dos pecados. Façamos uma análise no nosso interior. E no Evangelho de amanhã é segundo Mateus. É a traição de Judas. Amanhã vamos ver toda a instituição da Eucaristia, do sacerdócio ministerial, toda a celebração de Quinta-feira Santa no Evangelho segundo Mateus e a traição de Judas. Jesus anunciou a traição e Judas saiu. E Judas chegou lá onde estavam os sumos sacerdotes e disse: o que quereis para entregar o mestre? Eles disseram 30 moedas de prata. O que era 30 moedas de prata? Era um salário mínimo dos trabalhadores do Império Romano. Em reais hoje, em reais, 90 reais. Era um salário mínimo dos trabalhadores do Império Romano. E Judas vendeu Cristo Senhor por 30 moedas de prata, um salário dos trabalhadores do Império Romano. E veremos a agonia de Cristo Senhor, o momento em que Cristo Senhor suou sangue no Horto das Oliveiras. Façamos penitência, estejamos com o Evangelho na mente, nos lábios e no coração, e vamos anunciar pelo mundo afora. E rezemos pelo fim dessa pandemia. Eis-me aqui, ó bom docíssimo Jesus, de joelhos me prostro em vossa presença, a vós suplico com todo o fervor de minha alma, que vós digneis gravar no meu coração os mais vivos sentimentos de fé, esperança e caridade, verdadeiro arrependimento de meus pecados e firme propósito de emenda, enquanto vou considerando que vivo afeto e dor. As vossas cinco chagas, tendo diante dos olhos aquilo que o profeta Davi já vos fazia dizer: ó bom Jesus! Transpassaram minhas mãos e meus pés e contaram todos os meus ossos. Ó meu Senhor, misericórdia de mim e do mundo inteiro. Rezemos a Maria Imaculada. Ó Mãe do belo amor, Rainha de misericórdia, Santa Virgem Imaculada, eu, pobre e indigno pecador, a vós recorro com todo o afeto do meu coração, implorando a vossa piedade. Assim como estiveste de pé junto à cruz do vosso Filho, também vós digneis assistir-me, não só a mim, pobre pecador, como a todos os pobres pecadores, toda a gente. Que todos estejam com o Evangelho na mente, nos lábios e no coração, e vivam auxiliados por vós, possamos oferecer a Deus unitrino a vítima do seu agrado. Amém. Que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, Maria Imaculada nos socorra e nos proteja, hoje e sempre. Paz e bem.